poucas semanas, eu já tinha me tornado a melhor amiga da Carolina. Ela era metida louquinha e eu dava corda. Ela me contava tudo sobre sua vida, seus namorados, e a gente era como irmãs. O Vitor estava um amor comigo e eu aturava isso numa boa. Não me irritava com as declarações de amor dele. Mas eu não sentia o mesmo. Eu estava fazendo isso por dinheiro. Na minha cabeça, tudo estava bem claro. A coisa que a irmã dele mais gostava de fazer era sair para ir ao shopping e fazer compras. Ela gastava dinheiro a rodo. E eu até acompanhava algumas vezes, mas nessa época eu não podia gastar nada, pois eu estava devendo até a alma. Todos os meus cartões de crédito foram cancelados e eu estava inclusive com o nome sujo. Apesar disso, dos juros que faziam a dívida aumentar dia a dia, eu tinha que manter a pose, andar sempre bem vestida. Eu precisei inclusive comprar algumas roupas para frequentar a casa dele, pois as minhas eram, na sua maioria, de um estilo nada recomendado para reuniões de família. Os pais dele me adoravam, diziam que eu era a melhor namorada que o Vitor já teve. Apesar de ainda faltar algum tempo, o Vitor se preocupava muito com a viagem que ele teria que fazer. Dizia que não sabia como seria ficar sem mim e para onde estava indo não poderia me levar. Eu não iria em hipótese alguma. O que eu queria estava bem aqui. Aos poucos eu comecei a reclamar de dinheiro e ele ia no meu apartamento e eu tive que esconder muitas coisas para que ele não desconfiasse da minha profissão. Mas ele via que eu não tinha tanto dinheiro quanto ele. E nessa época eu estava realmente muito apertada. Eu inventei uma longa história de que tinha feito um empréstimo para uma tia que estava doente e que tinha ficado sem dinheiro. E ele caiu como um patinho e disse que eu deveria tentar economizar. E foi assim que ele sugeriu que eu fosse morar com ele na casa dos pais dele. Eu não precisaria pagar aluguel e, de fato, meu apartamento representava um bom gasto. E seria uma ótima economia no final do mês. Eu aceitei na hora. Até eu conseguir entregar o meu apartamento e levar as minhas coisas para outro lugar, demorou um tempo. Quando eu fui morar naquela mansão, era como se eu estivesse nas nuvens. Eu nunca mais teria que me preocupar em limpar alguma coisa ou sequer arrumar a cama. Isso era coisa para os empregados da casa. O Vitor estava louco por mim. Ele chegou a falar que a gente deveria se casar quando ele voltasse de viagem. O dia havia chegado e ele estava indo para ficar 8 meses fora. Eu tentava demonstrar algum sentimento, como se estivesse triste por ele estar indo, pois todos estavam assim. Na verdade, eu estava muito bem, pois agora eu ia ter a liberdade que eu tanto precisava. Eu falei para ele que ficaria esperando para que a gente pudesse se casar. E eu interpretava muito bem o papel da namoradinha submissa. A Carolina me dava a maior força, dizia que eu poderia contar com ela para o que der e vier. Era a cunhada perfeita, amiga para todas as horas. É claro, isso se eu conseguisse manter a minha vida secreta. Ai, como eu fiquei tensa com isso. Eu saí e fui para um bar beber um pouco. Eu precisava relaxar. Nesse lugar eu sempre encontrava uns clientes, geralmente gente mais nova, que frequentava o lugar. Eu já estava alcoolizada quando chegou um rapaz perguntando se eu queria sair com ele. Ele ia pagar em dinheiro e disse que foi recomendado pelo Wagner, um playboy com quem eu sempre saía, que era um dos melhores clientes que eu tinha, apesar de ser um pouco assíduo. Eu estava revoltada essa noite, pensava no meu casamento. Eu estava começando a me arrepender de não ter casado antes. Eu deveria ter sido mais esperta, deveria ter feito alguma coisa enquanto o Vitor ainda estava aqui. Mas agora eu teria que esperar meses até ele voltar. Eu estava cansada de me prostituir, mas o que eu podia fazer? Naquela noite aceitei sair com aquele rapaz e não imaginei que isso pudesse resultar no meu maior erro. Eu engravidei daquele cara e acho que talvez por estar bêbada, justo eu que nunca bebia. Como isso foi acontecer justo comigo, que sempre me cuidei tanto? Pena que eu fui descobrir quando eu já estava de 2 meses. Eu fiquei desesperada. Eu pensei em fazer um aborto, valia tudo para conseguir me casar com o Vitor. Mas
menos àquela altura era muito arriscado. Eu fiz de tudo para esconder e quando a minha barriga começou a crescer, eu passei a usar roupas largas. A Carol andava bem desconfiada, vivia dizendo que eu estava diferente e chegou uma hora que não dava mais para eu esconder. Eu acho até que eles descobriram bem antes, mas quando ficou muito na cara, os pais do Vitor me chamaram para uma conversa séria. Eu não tinha o que falar, não dava para mentir, não havia desculpa. Eu estava grávida e o filho não era do Vitor, pois ele não estava aqui quando eu engravidei. Nem que eu quisesse mentir nas contas, não teria jeito. Foi uma discussão horrível. Eles ficaram chocados e eu fui expulsa daquela casa. Eles disseram que eu era a pior espécie de gente que poderia existir no mundo. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu sabia que era terrível, mas no fundo eu ainda tinha esperanças de poder me explicar para o Vitor. Ele me amava e dentro de 2 meses ele chegaria no Brasil. Demorou uma semana, eu estava trabalhando, esperando um cliente e de repente parou um carro e fez um sinal para mim. De longe não dava para ver quem era, mas pelo carro era alguém que tinha dinheiro. Eu fui até lá e para minha surpresa era o Vitor. Ele estava arrasado. Assim que me viu, foi me mandando entrar. Pediu que eu lhe desse uma explicação. Eu entrei em desespero, comecei a chorar, pois além de estar grávida, ele descobriu o meu outro segredo. Ele estava inconformado por eu ser garota de programa. Disse que eu consegui fazê-lo de bobo direitinho, que eu era uma leviana e que eu não merecia nenhuma consideração. Ele me puxou para fora do carro e fez um escândalo. As pessoas passavam e paravam para olhar. Me chamou de cadela para baixo e por um momento eu pensei que ele ia até me bater. Eu nunca fui tão humilhada, tratada como um lixo por aquele que eu pensei que um dia seria o meu marido. Ele jurou que se eu o procurasse ou alguém da família dele, ele me mataria. Hoje eu vejo que brinquei com fogo e acabei me queimando. O Vitor talvez tenha sido o único homem da minha vida que realmente me amou de verdade. Eu gostava dele, sempre quis ser uma mulher inatingível. Eu acho que depois de todo o sofrimento que eu passei na vida, eu me fechei para os sentimentos. Mas do meu jeito, eu gostava dele. Agora eu estou aqui, sem poder trabalhar, prestes a dar à luz, sem saber o que fazer com essa criança que vai nascer. Se eu não dou conta de mim, o que dirá com um filho? Eu acho que se eu tivesse falado com ele que eu era garota de programa desde o começo, talvez teria sido melhor. O Vitor não era um homem preconceituoso, ele teria me ajudado a sair dessa vida. Mas não, eu nunca confiei em ninguém, sempre achei que eu tinha que estar por cima, usar as pessoas antes que elas me usassem. Quando encontrei pessoas que realmente valiam a pena, não pelo dinheiro, mas porque me tratavam com dignidade, eu menti, enganei, trapaceei. E agora eu vejo que eu perdi a maior oportunidade da minha vida, a de ser amada, de me sentir digna do amor de um homem. E dignidade nenhum dinheiro pode comprar.